Êxodo capítulo 33. Nessa nossa reflexão de hoje, nós vamos meditar do verso 1 até o verso 18, mas inicialmente nós vamos ler do 1 ao 6 e o 15. Todos acharam? Êxodo 33, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Verso 15. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Curva sua cabeça, mais uma vez, vamos orar. E peça que o Senhor fale ao seu coração. É claro que nós estamos num culto coletivo e Deus fala para a igreja, mas nesta manhã peça para que Ele fale particularmente ao seu coração. Senhor, estamos aqui, Pai, nessa manhã maravilhosa, e nós cremos, Pai, que a Tua palavra é a verdade. Através desta verdade, Senhor, fala conosco. Não nos deixa sair desta devocional nessa manhã sem termos tido a certeza de que o Senhor nos confrontou nas nossas necessidades, Senhor. Não naquilo que talvez nós estamos querendo ouvir, mas naquilo que nós estamos precisando ouvir. Nos ajuda na compreensão do texto sagrado. Nos ajuda, Senhor, nas aplicações para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu coloquei como título dessa mensagem: A presença de Deus é o que temos de melhor. E até que nada mais importe, foi uma série de mensagens escolhida pelo pastor Sandro com essa temática, que tem realmente nos confrontado dia após dia. Eu sei que essa semana Deus tem falado muito ao nosso coração. Depois de nós termos visto este tema sobre vários aspectos, hoje nós vamos ver sob a ótica da presença de Deus. Até que nada mais importe, a presença de Deus é o que temos de melhor. Amém? E quando eu falo da presença de Deus, não é presença de Deus no sentido teológico, naquele sentido de que Deus está em todo lugar, porque Deus é o Deus onipresente e a sua presença enche a terra. Não. Se fosse assim, os que não conhecem a Deus, aqueles que jazem no maligno, estariam também gozando dessa presença de Deus nesse sentido. Quando eu falo de presença de Deus, para o nosso entendimento aqui nessa mensagem, é a nossa profundidade em termos de intimidade com Ele. Isso é o que vamos tratar sobre a presença de Deus. E é claro que quando a gente fala de profundidade, cada pessoa pode fazer uma analogia diferente. Mas eu particularmente lembro da profundidade do oceano. O oceano é algo que às vezes nos provoca medo. E quando falamos de profundidade do oceano, eu me recordo da figura de um iceberg. E eu sei que você já em algum momento deve ter visto em algum noticiário, imagem ou mesmo filme o iceberg. Em 1912, um acidente trágico chocou o mundo e até hoje ele é lembrado envolvendo um iceberg que foi o naufrágio do navio Titanic. Esse acidente ele deixou mais de 1.500 mortos. E para aqueles que já viram algum filme ou documentário sobre o Titanic, sabem que o navio era considerado, na época, um dos mais seguros do mundo. E, baseado nessa autoconfiança,
O Titanic ele estava à noite em uma velocidade bem alta, em uma área em que existiam vários icebergs. E qual é o problema do iceberg? É que quem está na superfície só consegue ver a ponta dele, que é a menor área do iceberg. Quem vê a ponta de um iceberg tem a impressão de que está tudo bem e que é só aquilo ali que nós conseguimos ver. Só que para saber do real tamanho dele, só é possível se houver uma análise do corpo do iceberg, que está embaixo da superfície. Em outras palavras, quem vê a ponta do iceberg não tem a menor noção do que está para além da ponta, na profundidade dele. Foi o que aconteceu com o Titanic, e o final nós sabemos que foi trágico. E quando nós falamos da presença de Deus, também existe isso. Existem pessoas que parecem se satisfazer com a superfície e acham que o conhecimento de Deus que ela vê na ponta do iceberg já seria o suficiente para ela. Só que, irmãos, existe uma profundidade que nos faz refletir que não existe nada mais que importe a não ser esta presença maravilhosa de Deus. E olhando para o texto lido, é importante a gente situar ele na história do povo de Israel, que havia saído do Egito e estava peregrinando pelo deserto. Deus aqui, nesse capítulo 33, um pouco antes, tinha acabado de dar a Moisés várias instruções no Monte Sinai, para o bem do povo. Deus havia dado para ele os 10 mandamentos, tinha falado sobre as leis na prática da vida deles, leis sobre o tabernáculo, sobre as ofertas de sacrifício. Só que, enquanto Moisés está no Monte Sinai, o povo se perverte lá embaixo. No capítulo 32, um pouquinho antes, no versículo 1, o texto diz que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, se acercou de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aí Arão, o irmão de Moisés, atende o povo, manda eles trazerem argolas de ouro, derrete tudo, faz um bezerro, levanta um altar diante dessa estátua, e o povo ainda no final diz: estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Só que Deus lá no Sinai diz a Moisés, depois que isso acontece, diz para Moisés descer, porque o povo havia se corrompido. E quando Moisés chega lá embaixo, ele fica tão irado que ele quebra as tábuas dos mandamentos no pé do monte, queima o bezerro de ouro, reduz ele a pó, coloca esse pó na água e manda o povo beber dessa água. Depois disso, Moisés ainda juntou aqueles que eram da tribo de Levi e ordenou matar todos os idólatras ali. Naquele dia, cerca de 3.000 homens morreram. Logo em seguida, colocou o povo em consagração e no dia seguinte, diz o texto bíblico que ele intercedeu por Israel ali diante de Deus. Só que no capítulo 33, que nós lemos, Deus diz que nessa peregrinação do povo até chegar na terra de Canaã, para a terra prometida, ele não iria mais adiante do povo. É claro que essa forma de Deus falar, não é que ele iria deixar o povo ao léu, deixar o povo sozinho. Ele disse inclusive que iria, nós lemos aqui, iria mandar um anjo com o povo. O próprio texto ele vai explicar, no versículo 2 que nós lemos, diz: enviarei o anjo adiante de ti. E diz que vai lançar fora os inimigos. E ele disse que não ia subir no meio dele, no verso 3, diz que não ia subir no meio do povo, porque era um povo de dura cerviz, para que o próprio Deus não consumisse ele no caminho. É no meio desse diálogo, Deus dizendo que vai mandar o anjo, que nós vemos a postura e a intimidade desse homem, Moisés, ou a intimidade que ele tinha com o Senhor, dizendo que se a presença dele não fosse, que eles nem saíssem daquele lugar. É claro que nós temos, irmãos, em Moisés o exemplo de alguém que tinha a convicção de que, até que nada mais importe, a presença de Deus é aquilo que nós temos de melhor. Moisés, em outras palavras, ele não abria mão dessa profundidade da presença e intimidade que ele tinha com o Senhor. Então, baseado nesse texto, eu queria meditar aqui com os irmãos um pouco em 3 verdades sobre a presença de Deus que nos fazem entender que não existe nada melhor do que essa presença. Amém? Vamos para a primeira verdade. A primeira verdade é: a presença de Deus
garante um amigo sempre perto. A presença de Deus garante um amigo sempre perto. A partir do verso 7, permaneça com a sua Bíblia aberta. A partir do verso 7, o texto vai nos mostrar qual era o procedimento de Moisés para buscar o Senhor. Verso 7 diz: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Veja que existia um procedimento para Moisés. Verso 9: uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Verso 11: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Meus irmãos, existem duas expressões aqui no verso 11, especificamente, que me chamam a atenção. A primeira expressão é que falava o Senhor com Moisés face a face. Todas as nossas traduções dizem a mesma coisa, sempre na ideia de que existia uma proximidade entre as pessoas, nesse diálogo que tinha entre elas. Não existia uma distância entre eles. Então, qual seria a relação? Porque pessoas próximas nós sabemos que temos todo tipo de relacionamento. Mas qual a relação entre essas duas pessoas muito próximas? Essa é a segunda expressão que eu acho incrível aqui nesse texto. O texto diz que Deus falava com ele como se fala com um amigo. E essa palavra no original hebraico, literalmente, é usada para pessoas que possuem três coisas entre si: confiança, estima e intimidade. Eu sei que atualmente nós estamos vivendo dias em que amizades sinceras e verdadeiras estão se acabando. E isso é muito ruim, porque nenhum parâmetro mais ou menos de uma amizade humana nós conseguimos ter para entender o que é que esse texto nos diz. Mas eu sei que talvez tenham pessoas aqui que já tiveram, ou ainda têm até hoje, graças a Deus, aquela pessoa que, quando tudo vai bem, você vai diretamente a ela compartilhar as suas vitórias com ela. E também quando tudo vai mal na sua vida, eu sei que tem pessoas que você conhece, que você vai a ela, porque você tem para essa pessoa uma estima, você tem confiança e você tem uma intimidade com essa pessoa. Não existem reservas em uma amizade verdadeira. Isso é que essa palavra significa aqui nesse texto. O texto bíblico nos diz que a presença de Deus nos garante que nós teremos um amigo nesses moldes que eu estou falando aqui, e está sempre perto de nós. E aqui a aplicação é prática e direta para mim e para você. Quando tudo vai bem na nossa vida, se nós temos essa presença, nós temos em quem confiar para comemorar juntos. Mas também quando as dificuldades chegam na minha e na sua vida, nós também temos um ombro para desabafar, e é claro, para receber os seus conselhos. A presença de Deus para Moisés era algo tão forte e visível, que quando ele ia para a tenda do encontro, o povo se erguia e ficava olhando, como se eles estivessem almejando também esse tipo de amizade que ele tinha com Deus. Eu já conheci pessoas que, quando viam dois amigos bem próximos, também até chegavam a invejar essa amizade, porque eles têm o desejo de conseguir alguém que tenha plena confiança, estima, e que não tinham. Só que, irmãos, aqui existe uma diferença da amizade humana para a amizade com Deus. Na presença de Deus, nós podemos ter a certeza de que esse amigo que essa presença nos dá, ele está sempre perto e ele é de total confiança. E não é só na tenda do encontro, como Moisés estava ali, um local físico que possuía esse convívio, mas em todos os momentos a presença de Deus garante essa amizade sincera e verdadeira. Se você tem carência de uma amizade humana,
Isso é um problema. Nós precisamos de amigos. Mas mesmo que os amigos humanos faltem, aqueles que entendem que a presença de Deus é sempre o melhor, pode ter certeza que essa presença vai trazer um amigo sempre perto de você. A presença de Deus nos garante isso. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda verdade, a presença de Deus também é melhor do que qualquer outra direção. Além de garantir um amigo sempre perto, ela é melhor do que qualquer outra direção. Do verso 12 em diante, nós vamos ver Moisés conversando com Deus. Veja comigo, verso 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Irmãos, veja como era a intimidade de Moisés com o Senhor. Ele usa as próprias palavras que Deus já havia dito para rogar auxílio naquele momento. É como se ele dissesse: Deus, o Senhor não disse que eu achei graça diante de ti? Então me faça saber qual é o teu caminho. Quem é que vai comigo mesmo? Na verdade, irmãos, Deus já tinha dito que o anjo ia na frente. E aí o verso 14, veja comigo, Deus responde: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus disse que a presença dele iria com ele. Só que, lembrando dos versos 2 e 3, Deus já havia dito que iria através de um anjo. Porque se ele mesmo fosse, ele iria consumir o povo, porque o povo era de dura cerviz. Em outras versões, seria um povo teimoso, um povo desobediente. Então Moisés, para ter a certeza de que não era um anjo, mas ele mesmo, o Senhor, quem iria, ele vai e diz para Deus, verso 15: Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés entendia que mesmo Deus mostrando a direção através de um anjo, nada e ninguém poderiam ser comparados com aquele que ele mesmo já conhecia dentro da tenda do encontro. A presença de Deus, irmãos, é melhor do que qualquer outra direção. Mesmo que a gente chegue no final, como o anjo iria guiar o caminho, mas a presença de Deus era melhor do que qualquer outra direção para Moisés. Certa vez, quando eu era adolescente, eu estava voltando de uma programação de jovens, e a gente estava dentro de uma van, e um pastor estava no meio dessa van com alguns jovens, e eles estavam se questionando como poderiam escolher a pessoa certa para casar. O assunto era namoro, noivado e casamento. E aí esse pastor disse assim para os jovens: se você tiver intimidade com Deus, você vai saber qual é a pessoa certa. Eu gravei aquilo comigo. Na verdade, nós seres humanos e filhos de Deus, sempre nós podemos tomar decisões erradas na nossa vida, isso é fato. Mas também é verdade que quanto mais nós estamos buscando essa presença de Deus, nós temos mais intimidade com Ele. Essa vontade do Senhor declarada para a nossa vida, ela vai começando a ficar mais clara. Isso é em tudo para nós, tudo. Aí a gente pode fazer a aplicação, e eu quero começar ela com a seguinte pergunta: até quando nós vamos procurar direção em outras coisas que não são direcionadas pela presença de Deus? É uma reflexão para a gente. Até quando nós vamos preferir somente algumas receitas de bolo, como se fossem fórmulas mágicas para nós recebermos as bênçãos? Porque se nós não reconhecemos que a presença de Deus é aquilo que nós temos de melhor, sempre nós iremos nos contentar com um mínimo de conhecimento da superfície, da sua vontade, e isso vai nos levar a talvez um comodismo, que era aquilo que o povo de Israel tinha na prática. Israel era mais ou menos assim: eu estou com fome, eles se confiavam porque Moisés já tinha dito que tinha o maná, então está tudo bem. Eu estou com sede, Moisés vai trazer água talvez da rocha, está tudo bem. Nós estamos em perigo, vamos falar com Moisés e a gente vai sair dessa. Essa era a receita de bolo do povo. Perceba que a maioria deles sempre estava acostumada a viver dependendo de Moisés,
e não diretamente da presença do próprio Deus que estava no meio do arraial. É claro que naquela época a figura do mediador, e Moisés era isso para o povo, ele realmente era esse meio termo, como se fosse um sacerdote. Mas perceba a diferença de outras pessoas, como por exemplo Josué. No verso 11 que nós lemos, diz que quando Moisés ele voltava da tenda do encontro, o moço Josué, filho de Num, ele não se apartava da tenda. Josué ele ficava ali, mesmo sabendo que Deus falava com Moisés, mas ele não se apartava daquele lugar. Isso é buscar a direção de Deus, querer a direção de Deus. E isso só é possível quando a gente quer buscar a presença do Senhor. Jovens e adolescentes que estão aqui, quando vocês irão sempre preferir mais os conselhos mundanos do que buscar as respostas para as suas vidas na presença do Senhor? Você vai sempre se satisfazer com um resultado prático, com uma receita de bolo, com qualquer outra coisa, com um anjo, ou com um conselho que você escutou de um amigo? Ou você vai buscar a presença dele para você ter a direção correta para a sua vida? Moisés ele sabia disso. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não nos faça sair desse lugar. Será que você pode dizer isso nessa manhã? A presença de Deus, ela é melhor do que qualquer outra direção. Amém? Vamos para a terceira e última verdade. A presença de Deus, ela deve ser o maior desejo dos seus filhos. A presença de Deus deve ser o maior desejo dos seus filhos. A narrativa continua com a fala de Moisés. Veja o que é que diz o verso 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Depois que Moisés diz isso, o verso 17, o Senhor atende a Moisés e diz, verso 17: Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. E o verso 18 diz: então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Meus irmãos, depois do Senhor dizer que achou graça em Moisés, que a presença dele iria com o povo, eu fico pensando, se eu fosse Moisés, o que é que eu teria dito a Deus depois de tudo isso? Na verdade, eu pensei em algumas respostas que eu diria para Deus. Eu diria assim, talvez: Deus, então, já que o Senhor disse que vai com a gente, vamos embora agora para a terra prometida. Talvez eu poderia focar nos resultados, que era chegar lá. Ou talvez eu pudesse dizer: Senhor, já que tu vai comigo, então me passa um plano do que eu devo fazer com esse povo. A gente já sabe que o povo era de dura cerviz. Ou seja, eu poderia pedir ao Senhor aí um direcionamento, um planejamento. Ou então eu poderia dizer: Pai, já que tu estás comigo, me dá pelo menos vigor, força, porque lidar com aquele povo não era fácil. Então eu poderia pedir fortalecimento ao Senhor. Quem é que aqui não precisa de resultados, como eu falei, direcionamento, planejamento e fortalecimento? Todos nós. E não é errado pedir essas coisas ao Senhor, buscar essas coisas. Mas eu acho interessante a resposta de Moisés, porque Moisés, ele queria muito mais daquela presença que já estava com ele. Ele disse: Senhor, eu te rogo que tu me mostres a tua glória. Ele queria ver a glória dessa presença. Um filho de Deus, ele deve sempre querer mais do seu Deus. E isso é você querer ter profundidade. Como se ele dissesse: Senhor, obrigado, Senhor, por ter achado graça em mim. Obrigado porque o Senhor vai conosco, mas eu quero mais da tua presença. Eu te rogo que tu me mostres a tua glória. Você lembra que Pedro e João também quiseram isso quando Jesus estava transfigurado no Novo Testamento? Quando eles viram aquele momento ali gostoso, eles disseram: é bom nós estarmos aqui, vamos armar uma tenda. Mesmo eles tendo as suas falhas, eles viram que estar com Cristo ali era muito bom e eles queriam um pouco mais. Quando os dois discípulos estavam no caminho de Emaús, já foi falado inclusive aqui, e eles perceberam que Jesus havia falado com eles, eles disseram um para o outro: por acaso não queimava o nosso coração quando ele nos ensinava as Escrituras? Eu fico me perguntando, olhando para esses exemplos bíblicos, por que é que isso tem se perdido em nossos dias?
Porque nós, filhos de Deus, não temos mais almejado a profundidade no nosso relacionamento com o Senhor. Meus irmãos, é incrível como a todo momento que nós podemos ter para firmar o nosso relacionamento com Deus, hoje nós trocamos por qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo que você ter lazer, estar com a família, se dedicar ao trabalho, fazer hora extra, tudo isso é errado. Não. O que eu digo é que facilmente nós esquecemos dos compromissos que nós fazemos a Deus, de ter mais dedicação de tempo para com Ele. Facilmente nós deixamos tudo isso de lado. Será que nada mais importa para nós do que a presença dEle? Vivendo assim? Moisés, ele queria mais. Ele poderia ter aceitado a fala do Senhor e seguir o caminho. Mas ele disse: Senhor, eu quero ver a Tua glória. Será que nós temos crentes assim hoje ainda? Ou simplesmente participar de 1 ou 2 cultos por semana nas nossas igrejas já é o suficiente? Eu me lembro de uma canção antiga que falava assim na sua letra: Senhor, leva-me ao lugar onde a Tua voz era tão real. Leva-me ao lugar onde a Tua palavra queimava em meu coração. Será que a presença do Pai tem sido o maior desejo dos seus filhos? Entender que a presença dEle é o que temos de melhor, é saber que nada mais importa se a presença dEle não estiver conosco. Nós queremos e desejamos ver a glória do Senhor. E o maior exemplo de querer sempre a presença do Pai é Jesus Cristo. Não porque Ele não era Deus, pelo contrário, mas Ele mesmo sendo Deus, como Filho, de maneira didática, como uma figura humana, Ele deu exemplo para aquilo que nós deveríamos fazer. Em todos os momentos Jesus buscava a presença do Pai. A gente vê isso no Getsêmani. Em profunda agonia, Ele foi buscar a presença do Pai. Antes de pregar para as multidões, os evangelhos dizem que Ele se retirava para orar. Antes de dormir, se derramava diante de Deus. Enquanto os outros dormiam, também buscava o Pai. Ensinava como buscar também aos outros através da oração. Jesus sempre ia atrás da presença do Pai de maneira didática para nos ensinar, e isso traz uma lição para nós. Isso era tão forte para Ele que quando a presença do Pai teve que se ausentar, quando os nossos pecados foram derramados sobre Ele ali na cruz, Ele sentiu talvez a sua maior dor. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele não tinha suportado perder a presença do Pai junto dele. Como é que eu e você temos priorizado a presença do Eterno nas nossas vidas? No naufrágio do Titanic, só existia uma ponta do iceberg na superfície. Mas o tamanho daquele iceberg, a profundidade dele, fez com que o navio afundasse, porque era muito maior do que aquilo que se podia ver. Como é o seu relacionamento com Deus? É só a ponta do iceberg? Você vai se contentar somente com a superficialidade no seu relacionamento com Deus? Ou você vai querer profundidade? Aquilo que Moisés teve e buscou até o fim. Aquilo que está para além da superfície. Até que nada mais importe. A presença de Deus é aquilo que nós temos de melhor. Amém? E eu queria fazer um desafio para todos nós aqui, a começar de mim, nessa manhã. Por isso que eu pedi para aqueles que pudessem, trouxessem um lápis e o seu devocionário. Geralmente, no final de ano, nós temos os nossos fechamentos de ciclos. As pessoas fazem promessas, fazem votos. Muitos desses votos não valem nada. São frutos apenas de emoções passageiras, isso aí é fato. Mas o fazer votos sinceros de compromisso é algo salutar. E algumas vezes a gente vê, inclusive, relatos bíblicos disso acontecendo. E eu queria desafiar você a fazer isso hoje, caso você se sinta tocado para fazer isso. Nós ouvimos nessa série a missionária Débora falar, inclusive, sobre deixar coisas para trás para agradar a Deus.
deixar de lado o peso que nos atrapalha. E pode ter certeza que para buscarmos mais a presença de Deus, nós iremos precisar deixar algumas coisas para trás. Aqui no projeto missionário é tudo muito bom. Nós inclusive temos horário para acordar e horário para ter o nosso momento a sós com Deus. Mas quando nós voltarmos para as nossas casas, você vai continuar fazendo isso individualmente? Você vai continuar participando dos cultos de busca a Deus nas consagrações da sua igreja local? Você vai ter o mesmo fervor e reverência que você tem aqui no projeto missionário? O que você pode deixar para trás para dedicar tempo na busca pela presença de Deus? E aí eu queria que você escrevesse aí no seu devocionário. Agora não, mas eu queria que você escrevesse aí no seu devocionário, caso você possa e queira fazer. Aquilo que você pode deixar para trás na sua vida, aquilo que você vai abdicar, deixar de fazer, para priorizar o tempo com Deus, com a sua palavra, em oração, em intimidade, buscando essa presença. Certa vez, eu percebi uma coisa comigo. Eu percebi que ao acordar, a primeira coisa que eu ia fazer era ver algumas notícias do que tinha acontecido no dia anterior no celular. E às vezes eu sei que tem pessoas que o primeiro bom dia é para o celular. E aí, nesse bom dia para o celular, começa a atualizar o WhatsApp, Instagram, e aí passa horas nesse processo. Será que talvez essa não seja uma das coisas que você vai ter que deixar para trás? Certa vez, ouvindo, depois de várias vezes, aquela canção, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, e que de manhã seja o meu primeiro pensamento e a luz em minha janela, eu fiquei pensando, será que eu estou sendo assim? Quando nós acordamos, será que Deus é o primeiro lugar? Até que nada mais importe, a presença de Deus é aquilo que devemos ter de melhor. Eu queria que você, com a sua cabeça curvada agora, você orasse. Você vai orar e você vai perguntar a Deus, Senhor, refresca aqui na minha mente, me lembra agora o que é que eu tenho que deixar para trás, para eu priorizar, buscar o Senhor, através da oração, através da palavra, através da intimidade contigo, Senhor. Peça agora ao Senhor em oração, peça agora a Ele, fale com o seu Deus, e peça a Ele, que o lembre aquilo que você tem que deixar para trás, e logo em seguida você anota aí no seu devocionário, e quando você terminar, nós vamos orar sobre esse devocionário, não de maneira mística, mas de maneira simbólica. Nós vamos apresentar esse nosso planejamento a Deus, para que Ele nos ajude a buscarmos a sua presença. Faça isso agora em nome de Jesus. Não perca esse momento com Deus, não perca esse momento com Deus. É você e o Senhor nessa manhã. Elenque aí aquilo que você tem que deixar para trás. Se você já fez isso, fique de pé. E de maneira sincera você vai apresentar a Deus esse seu planejamento aí. A presença de Deus garante um amigo sempre perto. Você quer esse amigo sempre perto? Você quer esse amigo? A presença de Deus é melhor do que qualquer outra direção. Você quer essa direção? A presença de Deus deve ser o maior desejo dos seus filhos. Esse é o seu desejo? Segure o seu devocionário aí e apresente diante de Deus agora. O pessoal do louvor pode vir aqui. Pai, como nós cantamos nessa manhã, aquilo que deveria nos satisfazer, Pai, era somente a Tua presença. Mas muitas vezes nós estamos embaraçados, Senhor,
com tantas outras coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muitas vezes somos filhos ingratos. Nos disciplina, Senhor, nos corrige, como ouvimos hoje no devocional, no A Sós com Deus. Porque o Pai corrige o Filho a quem ama. E se o Senhor está nos apertando durante essas manhãs, é porque o Senhor nos ama. Louvado seja o teu nome, Senhor. Até que nada mais importe, que nós possamos buscar a tua presença santa. Moisés tinha isso. Na tenda do encontro, o Senhor falava com ele face a face. Ele tinha um amigo sempre perto. Nós queremos ter esse amigo. Nos ajuda, Senhor. Muitas vezes nós buscamos direção em tanta coisa, mas nós queremos a tua direção, que é o Senhor junto conosco todas as horas. Abençoa, Senhor, até que nada mais importe. É para Ele, é para o Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ao Senhor seja a glória pelos séculos dos séculos.